Olá, muito bem, estamos aqui mais uma semana para falar sobre a riqueza familiar e a construção dessa riqueza através dos pilares, que são relacionamento, educação dos filhos e finanças, tá bom? Então, eu publiquei lá no Instagram uma frase sobre cada um desses tópicos e eu vou comentar aqui, expandido um pouquinho mais, né? Se quiser olhar isso de forma mais objetiva, inclusive tem um vídeo lá no Instagram menor do que esse aqui, falando de forma mais objetiva. Muito bem, na parte de finanças, eu coloquei esses gráficozinhos que são bem básicos, né? Mas eu queria apresentar alguns conceitos sobre isso. Às vezes a nossa situação financeira, ela está assim, receita e despesa igual. Isso não é de tudo ruim, porque pelo menos você está pagando as contas, né? Mas você não está construindo a sua prosperidade. E às vezes é pior do que isso, né? Às vezes a receita é menor do que a despesa. E com situações aí do Brasil, isso não está difícil de acontecer não, né? Ou do mundo, né? Dessa pandemia e tudo mais. E é uma situação crítica, às vezes a gente precisa até de ajuda, como o governo deu ajuda para muitas pessoas, né? Precisa de recursos externos aí. É uma situação que preferencialmente deve ser pontual. E a situação ideal, obviamente, é essa em que a sua receita é maior do que a sua despesa. Mas isso não significa prosperidade, tá bom? Então, não é conseguir gastar menos que vai te levar à prosperidade. É a maneira que você investe essa parte aqui, ó, prosperidade não se mede por renda, tá? Olha só como é que é comum esse negócio. É comum que as pessoas, quanto mais ganhem, mais dívidas tenham, porque elas têm mais crédito. Então, ganhar mais não significa ser mais próspero, necessariamente. A prosperidade vem para você conseguir fazer essa diferença entre receita e despesa e depois ter sabedoria para investir isso aqui. Inclusive tem um livro que talvez você já ouviu falar, O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro muito interessante, né? A história lá, depois eu vou abordar alguns princípios desse livro também, que é somente muito legais, mas a ideia da história é que o Homem Mais Rico da Babilônia ensina, né, o aprendiz dele lá a ficar rico e ele fala que tinha que guardar 10% de tudo que ele ganha. E ele faz ao longo de um ano, essa economia, guarda o dinheiro. E aí ele dá a um amigo, né, que era carpinteiro lá, alguma coisa assim, para ir na Fenícia comprar joias. Quer dizer, uma forma de fazer o dinheiro crescer. E aí ele conta isso para o homem mais rico da Babilônia, assim, todo satisfeito, né? E ele fala assim, ó, agora você começa a poupar de novo, porque você já perdeu seu dinheiro. Você mandou um pedreiro comprar joia, e com efeito, o camarada chegou cheio de pedrinha de vidro, né? Foi enganado lá acho que eram os fenícios, tá? Depois quando eu for falar de homem mais rico da Babilônia, eu falo esses dados mais precisos. Mas ele trouxe um monte de pedrinha, ou seja, tem que saber investir o dinheiro. Inclusive, é interessante quando você vai investir, você ter um certo domínio. É claro que você pode contratar um especialista, né? Mas é interessante você ter um certo domínio daquela área que você está investindo, tá? Essa é uma dica interessante, investir em áreas que você domina. Isso é muito importante para você não correr esse risco do camarada que não entendia nada de joias, contratou um cara que não entendia nada de joias para comprar joia de gente que era especialista e vender o vidro para ele, tá bom? Então essas são as dicas de hoje e qualquer coisa comenta aqui no canal para a gente conversar mais e que a gente possa construir realmente essa riqueza familiar com um alicerce seguro. Tá certo? Grande abraço e até o próximo papo.